Quando a gente fala de caos total no universo de Jurassic World, nenhum dinossauro chega perto do estrago que a Indominus Rex foi capaz de causar. Ela praticamente detonou um parque inteiro sozinha. Já lá no Monstroverso, quem entra com tudo são os Skullcrawlers, criaturas feitas basicamente para três coisas: eliminar seus alvos, devorar e repetir o ciclo inteiro. Agora imagina só, a Indominus Rex adulta, no auge da sua força, cruzando o caminho de um Skullcrawler juvenil. Quem é que vira refeição nessa história? O Skullcrawler seria só mais um alvo fácil, ou a Indominus Rex acabaria virando o lanche de um dos monstros mais cruéis da Ilha da Caveira? Hoje a gente vai colocar esses dois frente a frente e descobrir quem realmente sairia vivo desse encontro absurdo. Vamos comparar força, vantagens físicas, comportamento agressivo e tudo que faz esses bichos serem tão perigosos. É literalmente vilão contra vilão. Então fica até o final porque vamos testar esses dois devoradores de gente para ver quem merece o título de verdadeiro terror supremo da ilha. Antes da gente jogar esses dois monstros na arena e começar a comparação de verdade, vale dar um passo para trás e entender melhor do que cada um deles é feito. Em Jurassic World de 2015, por exemplo, a Indominus Rex que vemos ainda nem estava no tamanho final dela. Era só uma versão adolescente do bicho. A ideia por trás da criação dela era simples: fazer algo mais complexo, sabe? Mais agressivo, forte e muito maior do que o Tiranossauro Rex. Se ela tivesse conseguido chegar à fase adulta completa, né? Ela bateria cerca de 15,5 metros de comprimento, por volta de 6,2 metros de altura e iria pesar em torno de 8 toneladas. Agora falando dos Skullcrawlers, eles são criaturas bem peculiares. Eles se movem com apenas duas patas, têm aquele formato alongado e são fáceis de reconhecer por causa do desenho do crânio estampado na cabeça. Esses monstros podem chegar a mais de 60 metros de comprimento. Para deixar essa comparação minimamente justa, vamos usar aquele Skullcrawler mais jovem que aparece no filme, porque colocar uma versão gigantesca contra uma Indominus Rex adulta seria completamente absurdo, né, em termos de equilíbrio. Dito isso, vamos finalmente colocar os dois na plataforma de análise. Quando a gente fala de resistência, a Indominus Rex é praticamente um tanque de guerra. A pele dela era extremamente espessa e reforçada com osteodermas afiados, funcionando como uma verdadeira armadura natural. Essa camada aguentava de tudo: tiros de espingarda, balas de minigun, várias mordidas de um Tiranossauro Rex adulto, arranhões dos raptores e até o impacto direto de um lançador de foguetes. E o mais impressionante é que essa resistência não ficava só na superfície. Mesmo levando o impacto de um AT-4 que foi forte o bastante para conseguir derrubar ela, a Indominus não ficou atordoada, não sofreu danos internos graves, sabe? Simplesmente levantou para continuar a correr como se fosse um tropeço comum. Já o Skullcrawler também aguenta pancada, né? Óbvio, mas não do mesmo jeito que a Indominus. Se a gente voltar lá pra Kong e a Ilha da Caveira, dá pra ver claramente que a pele dele não é tão grossa. Na verdade, uma pessoa com uma espada conseguiu cortar o bicho com um certo tipo de facilidade. Além disso, o Skullcrawler é vulnerável a explosões e estilhaços. Embora nada disso vá entrar no nosso jogo aqui, já que o confronto que estamos analisando é focado em mordidas e arranhões entre duas criaturas. Mesmo assim, ele tem uma parte do corpo incrivelmente resistente, que é o crânio dele. Essa criatura é capaz de absorver impactos violentos contra pedras, troncos e até chifres de outros monstros, o que faz dessa região uma espécie de escudo natural da criatura. Só que o detalhe mais importante sobre a resistência dos Skullcrawlers não é a pele nem os ossos, é o jeito como eles continuam lutando mesmo feridos. Eles podem ser machucados de praticamente qualquer forma e ainda assim seguem atacando. A única maneira realmente eficiente de eliminar um deles é através da evisceração. Fora isso, o bicho simplesmente não para. E o melhor exemplo disso é aquele Skullcrawler que tem a garganta completamente aberta e depois ainda continua batalhando como se fosse só um arranhão. Então quem leva vantagem nesse quesito? De um lado, a gente tem a Indominus Rex, que é extremamente difícil de perfurar e que possui um esqueleto tão resistente que aguenta golpes violentos sem desacelerar. Do outro lado temos o Skullcrawler, que até sofre danos, mas que só tem uma verdadeira fraqueza corporal, o que acaba nivelando o confronto em termos de resistência. No fim das contas, por razões completamente diferentes, os dois acabam ficando equilibrados. Já quando falamos de inteligência, a Indominus Rex já começa com uma vantagem enorme, por causa da mistura genética absurda usada na criação dela. Principalmente o DNA de Velociraptor, que fez toda a diferença aqui. E é graças a essa parte do código genético que a gente consegue ver a Indominus planejando emboscadas, antecipando movimentos humanos e até criando estratégias em algumas situações que já citamos diversas vezes aqui no canal.
Além disso tudo, a Indominus aprende em velocidade surreal. Em Jurassic World, ela consegue derrotar um anquilossauro virando o animal de barriga para cima, que é uma técnica que ela improvisa na hora, já que era a primeira vez que ela encontrava aquela espécie. Isso mostra o quão rápido ela absorve informações e consegue adaptar sua estratégia. Os Skullcrawlers também não ficam para trás no quesito inteligência. Eles são criaturas sociais, vivem em cavernas e atacam presas maiores usando táticas em grupo. Exatamente o tipo de comportamento que permitiu que eles exterminassem os pais do Kong muitos anos antes dos eventos de Kong e a Ilha da Caveira. Os Skullcrawlers adultos, especialmente os mais vividos, desenvolvem uma percepção muito mais apurada sobre o perigo e sabem distinguir quando algo representa uma ameaça real. A cena do Earl prova isso perfeitamente. Ele tenta se sacrificar explodindo o Skullcrawler, mas depois de avaliar aquele humano específico, o monstro simplesmente decide que aquilo não era seguro para comer, e ele arremessa ele com tudo contra uma montanha. Só que essa capacidade mais refinada de interpretação é algo exclusivo dos Skullcrawlers mais experientes, ou seja, os mais vividos. A maioria deles vive tão focado em se alimentar que o instinto acaba atropelando o raciocínio. Esse defeito comportamental pesa bastante, porque eles podem ignorar sinais óbvios de risco e agir puramente por instinto. Por isso, quando o assunto é inteligência de combate, a vantagem acaba indo para a Indominus Rex. Ela pensa, analisa, aprende rápido, algo que nenhum Skullcrawler consegue fazer no mesmo nível. Agora, falando de força bruta, é impossível a gente não falar da genética da Indominus. Entre todos os animais usados na criação dela, o maior impacto no quesito força foi claramente do Tiranossauro Rex. Isso fica bem evidente no filme quando a gente vê a Indominus e o Tiranossauro Rex arremessando um ao outro contra prédios, como se fossem brinquedos. A diferença é que, ao contrário do T-Rex, a força da Indominus é distribuída de um jeito bem diferente pelo corpo. No caso dela, a potência está concentrada nas mandíbulas, no pescoço, nos braços dianteiros e nas pernas. É esse conjunto que permite, por exemplo, que ela agarre um Tiranossauro Rex inteiro e jogue de lado sem muita dificuldade. Mas aí surge a pergunta: essa distribuição de força funcionaria bem contra um Skullcrawler? E é aqui que a coisa acaba complicando um pouco. A anatomia do Skullcrawler torna muito mais difícil derrubar ele, ou empurrar a criatura. Ele tem um peso enorme, uma base de apoio mais larga e principalmente um terceiro membro, que seria a cauda. A musculatura densa sugere que esse bicho pode ser até mais forte que a Indominus em áreas específicas, sabe? Especialmente na cauda, que além de extremamente potente, ela pode usar essa cauda para erguer um inimigo do chão e arremessar para longe, ou até mesmo para imobilizar e constringir o adversário. No fim das contas, os dois são incrivelmente fortes, mas o Skullcrawler acaba tendo a força concentrada exatamente nos pontos que fazem mais diferença numa luta real. Por isso, quando o assunto é força geral, a vantagem vai para o Skullcrawler. Agora, indo para a agilidade. A Indominus Rex já começa impressionando. Dentro da franquia Jurassic World, nenhum outro super terópode chega perto da movimentação dela. Isso acontece porque a criatura carrega no DNA tanto características de Velociraptor quanto de Gigantossauro, e boa parte dessa mobilidade acabou se refletindo na sua forma adulta, principalmente nos membros mais longos e no corpo relativamente mais leve. Então, sim, para um animal daquele tamanho, a Indominus era absurdamente ágil. Mas quando você coloca isso lado a lado com o Skullcrawler, aí o jogo acaba mudando. Basta olhar para a criatura para perceber que ela se movimenta de jeitos que nenhum dinossauro conseguiria replicar. A cauda, além de funcionar como um terceiro membro, permite que o Skullcrawler se oriente com uma precisão incrível, fazendo curvas fechadíssimas e usando esses movimentos como forma de ataque. A anatomia mais serpentina dele dá uma liberdade de movimentação que outras criaturas simplesmente não têm. A Indominus até se mexe bem, mas tem movimentação mais pesada. Já o Skullcrawler é bem mais fluido, com maior velocidade. Só essa comparação visual já entrega o resultado. Em termos de agilidade de combate, o Skullcrawler leva essa com folga. Mas será que isso automaticamente significa que ele também é mais rápido? Agora, para responder essa pergunta, vamos falar de velocidade. A Indominus Rex teve sua corrida registrada em cerca de 48 km por hora enquanto ainda estava dentro do recinto. Mas é importante lembrar que naquela época ela tinha só 12 metros de comprimento. A versão adulta dela, que chega perto de 15 metros e pesa bem mais, naturalmente seria um pouco mais lenta. Em uma estimativa realista, ela provavelmente alcançaria algo em torno de 40 km por hora. Ainda assim, isso é bem mais do que suficiente para derrubar outros dinossauros numa investida direta, o que poderia dar a Indominus a chance de acertar o Skullcrawler em algum ponto vulnerável. O Skullcrawler, por outro lado, consegue mover as pernas em uma velocidade parecida, mas a diferença crucial está no jeito que ele se desloca. A amplitude das passadas dele permite que cubra muito mais terreno usando o mesmo número de passos
monstros que a Indominus. E como os indivíduos jovens dessa espécie vivem basicamente para caçar e comer, eles acabam sendo mais rápidos, né? Sendo que a velocidade é essencial para perseguir qualquer presa que demole. Agora, em distâncias curtas, o Skullcrawler poderia literalmente se catapultar para frente. Essa habilidade de impulsão somada ao formato das pernas e a mobilidade geral do corpo coloca o Skullcrawler na frente mais uma vez quando o assunto é velocidade total. E agora, antes da gente ver esses dois monstros se atracando no meio da arena, precisamos entender como cada um deles se adapta ao terreno onde estão lutando. A Indominus já provou ser capaz de brigar em praticamente qualquer lugar. No filme ela enfrentou outros dinossauros em ambientes apertados com muita vegetação, árvores, galhos e obstáculos por todos os lados, e mesmo assim se saiu muito bem. Mas o que realmente faz esse animal se destacar é a habilidade de camuflagem. Por causa do DNA de Lula, ela consegue literalmente se misturar ao ambiente, sumindo tanto em florestas densas quanto em áreas escuras. O Skullcrawler também não fica para trás quando o assunto é adaptação. Ele consegue lutar em diferentes terrenos e, surpreendentemente, também se vira muito bem dentro d'água. E isso não é teoria, tá, mano? Na novelização de Kong, a Ilha da Caveira, a bióloga Sun Lin comenta que o Skullcrawler tem brânquias escondidas, o que permitiria que eles nadassem ou até caminhassem no fundo do oceano, conseguindo chegar inclusive ao continente habitado se quisessem. Mesmo assim, nessa luta específica a vantagem vai para quem conseguir identificar o inimigo primeiro. A Indominus leva isso muito a sério. Graças ao DNA de víbora, ela também possui visão térmica, o que significa que o Skullcrawler sempre vai aparecer brilhando no campo de visão dela. O Skullcrawler não tem visão térmica propriamente dita, né, mas conta com sensores de calor dentro daquelas cavidades oculares vazias, o que ajuda bastante na detecção de presas. Essa habilidade de se misturar perfeitamente com o cenário dá à Indominus a vantagem de adaptação no terreno. Seguindo aqui, agora chegou a hora da gente falar o que realmente causa dano nessa luta: a mordida. A Indominus Rex e o Skullcrawler têm estruturas cranianas completamente diferentes. Ao todo, ela carrega cerca de 74 dentes extremamente resistentes, montados em mandíbulas capazes de abrir mais de 90 graus, graças ao DNA de víbora. Essa abertura imensa, somada a uma força de mordida comparável à de um Tiranossauro Rex, faz da Indominus um problema sério. E o quão forte será que é essa mordida na prática? Bom, basta a gente lembrar da cena em que ela esmaga uma girosfera à prova de balas, como se estivesse quebrando um ovo. Já o Skullcrawler tem um crânio mais parecido com o de um mosasauro, mas os dentes são totalmente diferentes. Eles são longos, retos, extremamente pontiagudos e voltados para trás. Mano, isso significa que se o Skullcrawler morder alguém e a presa tentar escapar, provavelmente vai deixar para trás pedaços de pele e camadas de carne. Para que essa mordida realmente funcionasse contra a Indominus, o Skullcrawler precisaria acertar um ataque completo, sabe, bem encaixado, com a boca inteira, não só um pedaço dela. Se a gente comparar os dois crânios de forma mais técnica, sabe, dá pra perceber que a área ocupada pelos dentes do Skullcrawler é bem mais larga, distribuindo a pressão de forma quase uniforme ao longo do ataque. No caso da Indominus, toda a força da mordida é concentrada diretamente na ponta dos dentes, o que dá a ela um poder de perfuração muito maior. Levando em conta que a Indominus é muito mais difícil de ser perfurada do que o Skullcrawler, a vantagem e a efetividade de mordida acaba indo claramente para ela. E agora, quando falamos de armas extras que cada criatura leva para o combate, a Indominus Rex já chega com uma vantagem bem clara. Os membros frontais dela são extremamente úteis e capazes de causar ferimentos profundos. As 4 garras, incluindo um polegar opositor, permitem que a Indominus consiga executar ataques que um terópode comum jamais conseguiria. A composição dessas garras é tão resistente que elas perfuram vidro à prova de balas em um único golpe. Foi justamente essa arma que permitiu que a Indominus derrubasse uma manada inteira de apatossauros e outros saurópodes maiores. Agora, do outro lado, o Skullcrawler traz uma cauda longa e prensil como sua principal arma auxiliar. Como comentamos antes, essa cauda pode ser usada tanto para atacar quanto para imobilizar o inimigo, e dependendo da situação até arremessar o oponente para longe. Além disso, ele ainda conta com uma língua prensil também. Mas qual dessas armas será que causa mais dano? É aqui que a resistência volta a fazer diferença. O corpo da Indominus conseguiria ser arremessado várias vezes e ainda assim se recuperar rapidamente, continuando a luta sem perder força. O Skullcrawler praticamente não tem defesa contra cortes profundos, e as garras da Indominus são exatamente o tipo de arma que causa esse tipo de ferimento. Por isso, em poder ofensivo das armas auxiliares, a vantagem vai diretamente para a Indominus Rex. Estamos quase chegando no grande momento de anunciar o vencedor. Mas antes disso, precisamos entrar na parte mais sombria e sinceramente mais brutal dessa comparação: o lado psicológico dessas duas criaturas.
A Indominus Rex, por exemplo, cresceu completamente sozinha e recebeu zero atenção dos próprios criadores. Essa negligência só a transformou em algo muito mais perigoso. E um dos aspectos mais assustadores dela é a habilidade de identificar pontos fracos em outros dinossauros. Quando enfrentou o Anquilossauro pela primeira vez, ela não tentou simplesmente virar o animal para expor a barriga. Ela o imobilizou, impedindo que ele usasse a cauda de novo. Foi essa leitura rápida da situação que permitiu a Indominus quebrar o pescoço do Anquilossauro logo em seguida, e conseguiu jogar a própria Tiranossauro Rex no chão várias vezes. Tudo isso mostra o quão rápido a Indominus aprende, como detecta vulnerabilidades e como usa o corpo, principalmente os braços, para explorar cada falha do inimigo. Do outro lado, agora entramos no atributo mais aterrorizante dos Skullcrawlers. Segundo a Monarca, esses monstros são classificados como hipérvores, criaturas com um metabolismo super adrenalizado, que os mantém num estado de fome constante. Na novelização de Godzilla vs Kong, Ren Serizawa, o responsável pelos testes do Mechagodzilla contra outros espécimes, ele sempre escolhia Skullcrawler justamente por isso. Essa fome incessante faz com que não importe o tipo de dano que o Skullcrawler sofra, ele vai lutar até a última gota de energia. E enfim chegamos ao momento da verdade. Depois de analisar cada detalhe, fica claro onde cada um desses monstros brilha. A Indominus Rex, com toda aquela mistura genética maluca, leva vantagem em inteligência, adaptação ao terreno, eficiência na mordida e no uso de armas auxiliares. Já o Skullcrawler, com aquele instinto de fome eterna e comportamento agressivo, domina em força geral, agilidade e velocidade. No quesito resistência, os dois acabaram ficando praticamente empatados, né? Juntando todos os dados, a conclusão é que a Indominus Rex venceria a luta sim, mas por uma margem bem pequena. No fim das contas, o que realmente afundou o Skullcrawler foi a habilidade da Indominus de identificar fraquezas e neutralizar os pontos fortes do inimigo. Se esse Skullcrawler fosse um pouco maior, talvez até levasse a vitória, mas com as condições atuais, a Indominus Rex sai vencedora. E agora eu quero saber de você. Você acha que a Indominus conseguiria sobreviver na Ilha da Caveira? Ou acredita que soltar um único Skullcrawler na Ilha Nublar ou em Sorna seria o suficiente para causar uma catástrofe? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber sua opinião, talvez até uma sugestão para um próximo vídeo. E claro, se quiser mais batalhas malucas entre kaijus e dinossauros, já aproveita e se inscreve no canal. Isso ajuda demais quem cria conteúdo e mantém essas análises vivas por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!